Eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem adquirir o hábito da leitura. Eu, particularmente, fui uma criança leitora que comecei lendo aqueles gibis da Turma da Mônica, sabe? Que vendiam numa estante no mercado. A leitura, ela me acompanhou quase que a minha vida toda. Desde que eu aprendi a ler, os livros fazem parte da minha vida. E, inclusive, acho que por isso eu fico tão irritada quando as pessoas dizem que, eu já tentei, mas eu não gosto de ler. Acho que eu preciso até ser um pouco mais tolerante sobre coisas que eu gosto e que as pessoas não gostam. Mas eu acredito que eu tenho esse sentimento de revolta em relação aos negacionistas dos livros que dizem que não gostam de ler por conta das muitas pessoas que eu sei que mal tentaram entrar no universo da leitura e simplesmente anunciam que ler não é pra si, que ler não é útil o suficiente, que preferem ver um vídeo no YouTube ou ouvir um audiobook, por exemplo. Mas hoje gastam horas e horas do seu dia rolando a tela do celular, ao invés de estar com o livro na mão. Então, por isso, nesse vídeo eu quero te ajudar a tornar a leitura um hábito de uma vez por todas. Oi, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou a Júlia. Para mim, a coisa mais importante para se desenvolver o hábito da leitura é ter um motivo muito claro e muito forte. É de fato querer fazer isso. Se você não quiser de verdade, não tiver um motivo que faça realmente tu sustentar esse hábito, isso nunca vai virar um hábito de verdade e tu vai continuar dizendo pra si mesmo e pros outros que livro não é pra ti. Eu vou dar um exemplo. O Felipe, meu marido, ele já tentou ler alguns livros influenciado por mim, que sou uma pessoa que tá sempre lendo ao redor dele, e ele é o cara que tá sempre escutando alguma coisa, vendo algum vídeo, assistindo algum curso. Então, quando ele pega um livro e pensa por alguns minutos, eu vou tentar ler esse livro aqui, ele acaba não dando continuidade, porque ele não tomou de fato essa decisão. Lá no subconsciente dele, ver vídeo e ouvir um audiobook e assistir vídeo no YouTube é muito melhor do que perder aquele tempo lendo um livro. Ele acaba não dando continuidade para aquele hábito, porque ele não tomou uma decisão de fato de, ok, agora eu quero realmente começar a ler livros porque eu entendi a importância deles. E assim, não me entenda mal, eu entendo que as pessoas são individuais, são diferentes e tem pessoas que são mais visuais e outras que são mais auditivas, mas é claro que vai ser infinitamente mais fácil ver um vídeo no YouTube ou ouvir um audiobook do que parar no silêncio da própria mente, se deparar com todos os seus pensamentos, tentar controlar eles e se concentrar de fato em ler um livro. Os vídeos, eles foram feitos, eles foram pensados para que tu assista eles e automaticamente, sem nem pensar muito, sem nem raciocinar o que tu aprendeu, o que tu tirou de conhecimento daquele vídeo, já passar pro próximo. Fora que talvez o Felipe se compare a mim, que sou uma pessoa que lê livros desde sempre, desde criança, isso faz parte do meu universo, de quem eu sou. Da mesma forma que, por exemplo, o futebol é pra ele. O futebol sempre fez parte do universo dele desde criança, foi estimulado a jogar futebol até dentro desse universo, a conhecer os times, a saber as táticas, as posições, conhecer os nomes dos jogadores. Eu, por exemplo, nunca fui ligada ao futebol, nunca exercitei o hábito nem de jogar, nem de assistir jogo, nem de estar por dentro do universo. A gente vê de vez em quando, sabe que existe, tá tendo competição de tal coisa, tu até torce pra um time, mas não é uma coisa que faz parte da minha vida. Então, se de repente hoje eu decidisse que eu queria entrar nesse universo, aprender sobre o futebol, só porque a gente agora tá na Copa e aí eu achei legal, provavelmente assim que a Copa acabasse eu desistiria, porque no fim é um motivo fraco e passageiro. É claro que agora é legal, tá todo mundo imerso nesse universo, nos jogos e tudo mais, o Brasil inteiro unido, torcendo por um mesmo time, é claro que vai ser legal, mas pra te continuar o ano inteiro imerso nesse universo, precisa realmente fazer sentido pra ti, precisa ser uma coisa que tu de fato goste e veja um propósito naquilo. Mas se eu realmente decidisse isso e focasse, me dedicasse a aprender, provavelmente eu conseguiria. E talvez se eu fosse começar a treinar, a jogar futebol, talvez eu me desenvolveria um pouco, talvez pudesse até jogar com as minhas amigas, ou conseguir finalmente identificar um impedimento, por exemplo.
Então, a primeira coisa e a mais importante é ter um motivo forte e claro em mente. Por que você quer ler livro? Por que isso é importante para ti? O que isso vai melhorar na tua vida? Tu tem isso em mente? Vai ser, de repente, para usar como estratégia, para usar menos o celular, ou talvez tu queira se especializar em alguma coisa específica, algum assunto específico, talvez para melhorar o teu vocabulário. Então, para quê? Por quê? A segunda coisa é descobrir o seu estilo de leitura, o seu estilo de livros. Qual você gosta de ler e qual não gosta. Eu, particularmente, divido todo o universo gigantesco de estilos de leitura e de escritas e tudo mais em duas categorias. Eu separo eles em livros de história e em livros de conhecimento. Os livros de conhecimento são os que eu leio para aprender alguma coisa, para adquirir aquele conhecimento, para me desenvolver em algo específico. E os livros de história, não que eu não possa tirar nenhum conhecimento e aprendizado deles, mas o objetivo principal deles é eu me divertir, eu passar o tempo, ser como entretenimento, algo que eu só gosto de fazer. Mas é claro que dentro desses dois tipos existem 1 milhão de outros tipos de livros. Livro de autoajuda, de economia, de filosofia, de direito, de psicologia, algo muito específico da tua área, de medicina, de enfermagem, de fotografia, de vídeos, enfim, existe livro sobre tudo. E dentro dos livros de história vai existir outras subcategorias. Livros de drama, livro de suspense, de terror, livro erótico, livro de romance. O céu é o limite. E eu acho que é nesse ponto que as pessoas erram e acabam desistindo por isso. Que é não entender que pode ser que tu pegue um primeiro livro para ler e ele não encaixa com quem você é, com o teu estilo, com as coisas que tu gosta. De repente tu é uma pessoa que adora filme de suspense e de coisas nesse sentido. E aí tu vai lá e vai pegar um livro todo bobinho para ler, de repente não é o melhor livro para te ler, porque não faz muito teu estilo, teu gosto pessoal. Então levem isso em consideração e não desistam da leitura no geral, só porque tu pegou um livro que de repente não era o teu estilo ou simplesmente era um livro ruim, porque, pasmem, existem livros ruins. Não é porque ele foi embalado bonitinho e publicado por uma editora que ele é o livro da tua vida, que ele vai mudar o teu universo e vai ser o melhor livro do mundo. Não, existem livros ruins também e tá tudo bem. Então, não desistam na primeira vez, sabe? Vejam isso como uma busca divertida de entender o que tu gosta, o que tu não gosta. De repente, tu acha que seria incrível ler livros para ganhar conhecimento, mas talvez uma porta de entrada para te começar a adquirir o hábito da leitura não seja já começar a ler livros densos, seja tu começar a ler um livro bobinho, engraçadinho, que vai te fazer criar o hábito da leitura e depois passar para um livro mais complexo, por exemplo. Existem muitos livros bons que são pequenos, que vai ser muito mais fácil de tu começar e terminar e aí passar para um outro livro do que tu já começar lendo um livro enorme, gigantesco. Sabe aquela sensação de tá vendo uma série e aí tu não consegue parar de assistir porque ela tá muito boa e tu quer muito saber o que vai acontecer depois? Existe esse sentimento com os livros também, de tu não querer parar de ler. E essa é a melhor coisa que tem, é o melhor sentimento que tem, de tu querer muito continuar lendo. E aí tu para de ler porque tu precisa viver, e aí no outro dia tu tá com aquilo na cabeça que tu tem que ler de novo. Então, hábito, entendeu? Então, ter um livro que tu gostou muito, que tá sendo muito bom, vai facilitar muito que tu crie e desenvolva o hábito da leitura. Aí tu vai me dizer, mas eu não tenho dinheiro pra ficar comprando um monte de livros pra testar, pra descobrir qual que eu gosto. Claro, mas é por isso que quase toda cidade tem uma biblioteca pública, onde tu pode ir lá, escolher um livro, levar ele pra casa, ler, depois devolver e pegar outro de graça. E é exatamente isso que eu faço com a maioria dos livros que eu leio hoje em dia. Tem alguns que eu compro, mas em geral eu pego lá na biblioteca pra ler. E inclusive eu adoro fazer disso um momento legal, sabe? Parte da experiência de ler, tirar um tempo pra fazer uma coisa pra mim e por mim, ir lá, escolher um livro e tudo mais. Então isso também se torna uma coisa gostosinha do hábito da leitura, sabe? E
esse, inclusive, é um próximo passo muito importante para mim, para desenvolver o hábito da leitura, que é criar um ritual, colocar a leitura dentro da sua rotina e envolver ela com coisinhas legais que tu goste, que vão fazer com que a experiência seja muito mais legal. Então, encontrar o melhor momento do teu dia para ler um livro, o melhor horário, ou até entender que talvez para ti faça mais sentido carregar o livro para todo lugar que tu vai, e aí ao invés de tu pegar o celular quando sobra um tempo, quando tu tá esperando alguma coisa, tu pega o livro para ler. E assim, eu tenho certeza que vocês vão me dizer: ai, mas eu não tenho tempo para ler. Mas eu também tenho certeza que assim que tu acorda, tu passa um tempão rolando o Instagram e perdendo um monte de tempo vendo vídeo. Tenho certeza que quando tu vai no banheiro, tu fica lá sentado no vaso, rolando vídeo no TikTok. Tenho também certeza que quando tu almoça ou janta, ou tá no intervalo do teu trabalho tomando um café, tu fica lá vendo os Twitter, ou respondendo gente no Twitter, postando Twitter, ou vendo um vídeo no YouTube. E também tenho certeza que antes de dormir, tu pega o celular, fica lá um tempão com ele na mão antes de realmente dormir. Então, sim, você tem tempo para ler. Assim como qualquer criação de hábito, é necessário que ele se torne parte da rotina, que tu reafirme para o teu cérebro, dia após dia, que aquilo faz parte da tua rotina e do teu dia a dia, que aquilo é importante para ti, até que em algum momento isso se torne uma coisa natural, uma coisa leve, que não precisa o tempo todo estar tomando a decisão de largar o celular e pegar o livro. Pegar o livro vai ser instintivo, vai ser natural, tu simplesmente vai fazer de forma automática e simples. O que foi, meu amor da minha vida? Bom, não se comparar, parece uma coisa simples, né? E até boba, né? Mas é fundamental. Às vezes, quando a gente entra no universo da leitura, a gente vai se deparar com outros leitores que de repente vão ler muitos mais livros que vocês, vão ler livros muito maiores, livros muito mais cultos que vocês. Então é fundamental que a gente não se deixe comparar com essas pessoas. Mas assim, eu sou uma super fã da gente ter o hábito de olhar ao redor, de ver o que está acontecendo, o que outras pessoas estão fazendo, pra gente usar isso como um desenvolvedor também. Porque assim a gente tem uma base também de onde que dá pra ir. Porque se aquela pessoa chegou naquele lugar, se aquela pessoa conseguiu ler aquela quantidade de livros, se aquela pessoa conseguiu se desenvolver o suficiente para ler livros que são mais teóricos, ou são mais densos, mais complexos, então eu sei que eu também consigo, né? Se alguém conseguiu, eu também consigo. Mas isso não significa que eu tenho que fazer igual a ela. Significa que talvez eu possa tentar numa próxima leitura ler um livro diferente, um livro menos de romance e mais de conhecimento, menos história, mais conhecimento. E de repente, na próxima vez, eu posso tentar pegar um livro um pouco mais grosso, um pouco maior. Mas isso não significa que eu tenho que me propor a ser igual àquela pessoa. Então é fundamental que a gente se conheça, que a gente entenda o nosso ritmo, o que funciona pra gente. Mas também sempre tem em mente que sempre vai ter alguém melhor que tu. Isso é natural e tá tudo bem. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que ela me contou que ela leu já este ano uns 30, 40 livros, eu não lembro exatamente o número, mas entre 30 e 40 livros. Isso pra mim é uma quantidade absurda. Eu fiquei inclusive muito surpresa e feliz por ela, porque ela tinha um tempo atrás me dito que estava com dificuldade de voltar a ler e tal, e achei muito legal, mas de nenhuma forma eu fiquei pensando que, eu tô lendo muito pouco, eu tinha que estar lendo mais, ela tá lendo 30, 40 livros. Porque eu já passei muitos anos por muitas fases diferentes e eu entendo hoje o meu ritmo de leitura, o que funciona pra mim. Pra mim não faz sentido ler essa quantidade toda de livros. E tá tudo certo, sabe? Então assim, não se compare, porque sempre vai ter alguém melhor que tu e tá tudo bem. Que se tu viu esse vídeo até aqui, tu já sabe por que ler é importante. Mas talvez te falte sentir de fato
como que os livros podem mudar a tua vida, a diferença que os livros podem fazer no teu dia a dia. Para mim, os livros, eles têm a capacidade de abrir a minha mente, de me levar para universos, ideias, perspectivas, pensamentos que provavelmente eu não teria capacidade de ou simplesmente pensar sozinha, ou não teria acesso com as pessoas que eu já convivo, com os ambientes que eu vou, né, as pessoas que eu converso. Então a gente adquire muito conhecimento vivendo com as pessoas que a gente está, com os lugares que a gente vai. Mas os livros, eles trazem acesso a lugares e pessoas e conhecimentos de todos os lugares do mundo. Eles te teletransportam para esses lugares, eles te colocam sentados frente a frente com uma pessoa brilhante que aprendeu coisas incríveis e que tu, na vida real, no dia a dia, não teria essa chance. Ou eles te dão a oportunidade de tu, de fato, sair da realidade que tu vive, às vezes da dificuldade, da realidade do dia a dia mesmo, que a gente sabe que não é simples, existem coisas boas e más no mundo e coisas que a gente quer consertar, e os livros, eles te dão a oportunidade de estar em realidades paralelas, de realmente viver uma história completamente diferente, num lugar completamente diferente, com pessoas que vivem realidades completamente diferentes da gente. E eu particularmente acho isso incrível. Sinceramente, acho que se eu parar de ler os meus livros, eu enlouqueço, assim. Eles são um refúgio saudável pra mim, sabe? É uma forma de tu se deslocar do mundo real de uma forma saudável, não pra fugir, não porque aqui não é suficiente, mas porque eles te transformam positivamente. E imagina se toda vez que eu tivesse um tempo livre na minha vida, no meu dia a dia atual, eu pegasse o meu celular para ver vídeo, para rolar a tela, ao invés de pegar um livro. Sinceramente, isso me deixaria pirada, assim. E esse, particularmente, é um dos motivos mais fortes que me fazem manter e continuar lendo, porque na minha infância eu não tinha celular, então realmente eu lia porque eu gostava. E eu ainda gosto, mas eu não deixo o hábito morrer, eu não deixo de manter e alimentar esse hábito, essa vontade, esse gosto pelos livros, porque eu realmente enlouqueceria se eu usasse esse tempo que eu leio sempre no celular, porque ainda assim a gente usa o celular, não tem como não. O celular, ele me deixa em transe, ele me paralisa, me deixa ansiosa, achando que tá todo mundo fazendo, vivendo, acontecendo, enquanto eu tô parada, sentada, olhando pro celular. E eu acabo ficando perdida, me questionando do que eu tô fazendo. E ao contrário disso, os livros clareiam a minha mente. Eles me dão novos caminhos, novas possibilidades. E eu entendo que isso pode parecer um pouco superficial, um pouco da boca pra fora, um pouco difícil de realmente mensurar esses sentimentos se de repente tu ainda não sentiu isso. Então, por isso que eu quero dar um exemplo. Imagina aqui comigo uma pessoa que trabalha de home office, ou melhor, ela é empreendedora, né? Ela tem a própria empresa, mas ela trabalha de casa, né? De home office. E ela se manda e faz os seus próprios horários. E aí ela acorda no seu dia a dia e a primeira coisa que ela faz é pegar o celular e ir ali no Instagram. Ela vai vendo os stories, daqui a pouco ela tá vendo uns Reels, ou em vez disso ela vai no TikTok, que é melhor que o Instagram, não sei, eu não uso o TikTok. Mas aí quando ela percebe, já passou tipo uns 30 minutos, dos primeiros 30 minutos do dia dela, ela usou vendo o vídeo no celular. E aí ela fica lá rolando aqueles vídeos, naquele transe, realmente com todo aquele barulho mental, sabe? De um monte de vídeo que tu vai rolando e só pensando, ah tá, já vou fazer as coisas, vou só ver mais um. Daí tu lembra que tem que fazer aquelas coisas e aí, ah tá, vou ver só mais um. E aí vários vídeos que ela não absorveu absolutamente nada, ela só encheu a mente dela de ansiedade, de confusão, de barulho mesmo. Mas aí, enfim, ela se dá conta, né, do tempo que passou.
das coisas que ela tem de fato pra fazer naquele dia, que são importantes, mas aí dá aquela preguiça, aquele desânimo de tenho que realmente fazer essas coisas, realmente precisa ser feito hoje, mas que saco, né, eu queria ficar aqui no sofá bem melhor. E ela diz pra si mesma, tá, eu vou só fazer aqui meu café da manhã e vou comer alguma coisa e aí depois eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer de fato. E ela prepara o café dela, senta pra comer e aí ela pega o celular de novo, né, pra otimizar aquele tempo, já que ela tá sentada só comendo. E aí fica vendo o vídeo, ela termina de comer, passa mais meia hora vendo o vídeo, ela nem percebe o tempo que passou, não percebe se a comida tava boa, se saciou ela, o que ela de fato comeu. Nada, ela só ficou ali vendo os vídeos. E aí então, em algum momento ela para de mexer no celular, né, e lembra das coisas que ela tem que fazer e se sente confusa de que se realmente lembra de todas as coisas chatas que ela tem que fazer e aí se sente perdida, ansiosa, com vontade de se dar uma folga, afinal ela trabalha sozinha e por conta própria para isso, para poder trabalhar a hora que ela quiser e fica com esse sentimento de queria ficar aqui vendo meus vídeos e tem que ir lá fazer aquelas coisas chatas. Mas agora, imagina que essa mesma pessoa, no outro dia, ela levanta, desliga o despertador dela e ao invés de ela pegar o celular assim que desliga o despertador, ela deixa o celular ali, vai lá preparar um café, que pra mim particularmente é uma coisa indispensável, faz parte do meu ritual de leitura. Ela vai lá, pega o café dela, acende um abajur que tava ali no cantinho já posicionado perto do lugar do sofá que ela gosta de sentar pra ler, que ela vai sentar pra ler, onde o livro já tá ali posicionado esperando ela e ela não precisa pensar em nada. Ela pega o livro e vive, sente o silêncio, a calmaria, deixa de fato o silêncio invadir ela, relaxar, começar o dia com calma. E aí, claro, no início ela ainda vai estar um pouco sonolenta, mas ela continua ali lendo aquele livro, tentando se concentrar, né, absorver o que ela tá lendo, tomando ali o cafezinho dela. E aí, de repente, então a leitura engrena e ela lê uma parte que faz muito sentido e ela aprende ali uma coisa nova, grifa, marca aquela parte, sublinha aquela parte no livro. E aí, por algum motivo, naquela leitura, ela se lembra das coisas que ela tem que fazer depois do trabalho dela e tinha ali alguns problemas que ela precisava resolver, que ela não sabia muito bem como que ela ia fazer para resolver, mas aí lendo o livro as coisas parece que se clarearam, sabe? As soluções vieram, ela encaixou, eu vou responder aquela pessoa daquele jeito, eu vou lidar com aquela situação daquele jeito, eu vou resolver aquela outra coisa daquele jeito. E sabe por que que isso acontece? Porque a mente dela estava livre, ela estava em pleno funcionamento, ela não estava sendo engolida por 1 milhão de estímulos e de gente fazendo 1 milhão de coisas diferentes, estando em lugares diferentes, com hábitos diferentes, em realidades diferentes. Ela estava imersa no universo dela, só ali tu e a tua mente. E aí quando tu dá à tua mente a oportunidade de relaxar, de se ouvir, de ouvir o seu próprio corpo, o seu próprio universo, as coisas elas vão se resolvendo, elas vão se alinhando, elas fazem sentido. E sinceramente tem gente que acha que essa desconexão que acontece quando a gente tá ali tentando focar em alguma coisa e aí a tua mente te leva para um outro caminho. Por exemplo, ela tava ali lendo o livro, focada, e a mente levou ela para as coisas que ela tem que fazer depois de ler o livro. Tem gente que acha que isso é ruim, que isso é falta de atenção. Eu particularmente não vejo dessa forma. Eu acho isso incrível. Sabe aquela cena do filme Soul, da Disney, da Pixar, que ele tá lá tocando o piano dele e aquilo é tão mágico que leva ele para um outro universo, para uma realidade paralela em que só tem ele e a música. Eu acho que é meio que isso, não é exatamente isso, porque teu cérebro tá pensando, mas é como se as coisas se alinhassem e se resolvessem, e aí as coisas fizessem sentido. Então tu foi dormir com aquela coisa, pensando que tinha que resolver aquilo, não sabia como, e aí tu acordou, pegou o teu livro, foi pensar em uma outra coisa, relaxou, ficou no silêncio, entrou naquele transe de eu e a minha mente e o meu livro,
e as coisas magicamente se alinharam, sabe? Eu sinto que é meio que isso, sabe? Os livros pra mim fazem as caixinhas na minha cabeça se organizarem. Às vezes mesmo que eu esteja lendo sobre um assunto diferente. Enquanto os vídeos eles te deixam em transe, te deixam cego. Aquela sensação de estar perdida, esgotada, ansiosa. Tu não consegue raciocinar, ter clareza das coisas que precisam ser feitas. Ao contrário disso, os livros limpam a nossa mente. E eu falo isso porque eu me sinto exatamente assim. Hoje eu consigo reconhecer exatamente o mal que o celular e o Instagram e rolar ali os vídeos no TikTok e nos Reels fazem mal pra mim. Eu sei exatamente como eles me fazem mal, como eles me fazem me sentir quando eu fico ali imersa. Então eu tento ao máximo não deixar com que isso aconteça. E de novo, não me entendam mal, tá? Eu acho vídeos como esse aqui muito importantes, onde tu pode aprender uma coisa nova, de repente eu vou estar te apresentando um novo universo, o universo dos livros, talvez te incentivando a mudar um pouco a tua vida nesse sentido, né? Fazer uma coisa nova é mudar a vida da gente. E isso é fenomenal, mas assim, sinceramente, quantos de vocês vão assistir esse vídeo e depois vão de fato parar de ver e colocar em prática? Vão terminar esse vídeo e pegar um livro para ler? Quantos de vocês? E quantos outros vão esperar esse vídeo acabar e simplesmente pular pro próximo sem nem pensar o que ele te apresentou, o que tu absorveu dele e simplesmente ir pro próximo vídeo? E pro outro, e pro outro, e pro outro. Os livros, eles te forçam a realmente pensar sobre aquilo, a realmente exercitar o teu cérebro a absorver o que aquela informação tá te dizendo e o que tu vai fazer com aquela informação. Então a chance de tu de fato executar as coisas quando tu tá lendo um livro é muito maior do que quando tu tá vendo um vídeo, na minha humilde opinião. E assim, é claro que hoje em dia eu também leio pra me distrair, como entretenimento, né? Então, não só para aprender o tempo todo. Assim como o celular muitas vezes tem o intuito de nos distrair, de nos tirar das nossas obrigações, os livros também podem fazer isso. Então, também tem que tomar esse cuidado, mas também saber dosar, né? A vida não é só aprender, só otimizar o tempo e adquirir conhecimento. Às vezes é também relaxar e aproveitar aquele momento, aquele novo universo, né? Se levar a mente para um outro lugar. Esse estilo de livro, na verdade, é o que é a minha verdadeira paixão. É o que eu realmente gosto de ler, os livros de história. Os livros de conhecimento, eles são um bônus, eles são o que eu realmente preciso me forçar um pouco a ler, a não desistir, porque eu sei da importância que eles têm pra mim, do que eles vão me agregar. Mas o que eu realmente gosto de ler são os livros de história, os livros legaisinhos, de romance, de suspense, uma história legal, interessante. Aquele livro que vai te fazer não querer parar de ler. E aí eu, inclusive, uso isso, essa minha paixão, de fato, pelos livros de história, pra me ajudar a manter o hábito da leitura dos livros de conhecimento, dos livros de aprender. Tá chovendo um pouco mais forte agora, então caso esteja fazendo um barulhinho aí, barulhinho de chuva, tá? Espero que não atrapalhe. Então, basicamente, eu leio 2 livros ao mesmo tempo e sempre 2 livros diferentes, um de conhecimento e um de história. Porque quando eu canso de um, eu leio o outro. E aí isso faz com que o meu hábito da leitura não se desmanche, não fique fraco. Eu sempre mantenho o hábito revezando entre um livro e outro. Inclusive, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, explicando como é que eu faço para isso funcionar, para eu não me perder, para não misturar uma história com a outra, e né, por que eu desenvolvi esse hábito de ler 2 livros ao mesmo tempo, por que isso de fato me ajuda e como que poderia ajudar vocês a manter o hábito da leitura. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço um outro vídeo só sobre isso. Bom, então, para encerrar esse vídeo, recapitulando os principais pontos, os principais passos que você deve ter para colocar o hábito da leitura em prática são, primeiramente, ter um motivo claro e forte, encontrar o seu estilo de leitura, o seu gosto pessoal de estilo de livro, criar um ritual e fazer com que isso faça parte da tua rotina e, por último, não deixar se comparar. É isso, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que a leitura te transforme numa pessoa ainda melhor. Se tu gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, aqui a gente fala bastante sobre hábitos, sobre desenvolvimento pessoal e, por favor, deixa o seu like, um beijo e até o próximo vídeo.